Quero aqui cumprimentar meus amados irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez trazendo uma participação da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita, lição 3, 19 de julho de 2020, o título da nossa lição diz: O despertamento renova o altar. E a nossa lição segue o título para este trimestre, que é Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Esta lição foi comentada pelo nosso saudoso pastor Eurico Bergsten, e já dorme no Senhor, mas temos seus ensinamentos como um grande legado deixado para a igreja, e nós estamos então aproveitando para este terceiro trimestre de nossa escola bíblica dominical. O textuário diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. A verdade prática diz: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. O texto bíblico básico da nossa lição está em Esdras, capítulo 3, verso 2, 5 e 10 e 13. Vou ler o primeiro versículo a seguir, que diz: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto continuou, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor,
Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Vimos aqui, temos terminado a leitura e passaremos para a introdução. Nesta lição iremos meditar sobre o fato de que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. O primeiro ponto diz: o despertamento conduz o homem ao altar. E aqui o primeiro item diz: os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. E o segundo item: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. O primeiro ponto é dividido em apenas 2 itens. Vamos aqui fazer uma leitura rápida. O propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. Por isso mesmo o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Êxodo 29, 43. Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. O segundo item: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disto. Vejamos, no tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, ver o texto de 1 Reis 18, 16. No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do concerto do altar. Então vimos aqui: quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Segundo Crônicas 29, versículo 3. Mandou purificar o templo, tirar toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado de seu antecessor Acás, por um altar construído com modelo copiado de Damasco. Quando, então, os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. Então, quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei,
e sacrificaram holocaustos ao Senhor, a alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Então vamos aqui, dentro deste primeiro ponto, quando se trata de Elias. O texto bíblico de Esdras aqui fala da restauração do altar. O versículo 3: e firmaram o altar sobre as suas bases. Quando a gente estava meditando sobre o caso do profeta Elias restaurar o altar, e quando meditamos nesta oportunidade que Esdras e Neemias tiveram de convocar o povo e junto com Zorobabel reconstruir o altar, e não só o altar, mas também as muralhas de Jerusalém, e como também o templo em Jerusalém. Mas voltando aqui no caso de Elias, é percebido um fato bastante interessante sobre a responsabilidade espiritual que levava Israel a tratar com muita seriedade esta condição de restaurar o altar. Quando o fato histórico apresentado a narração dos tempos e ministério de Elias, nós temos em Levíticos capítulo 27, versículo 16, quando fala de uma certa medida, a medida de sementes. Nós temos no texto de 1 Reis, quando fala sobre o altar de Elias, 1 Reis, no capítulo 18, do verso 16 ao 40, parece que o versículo 32 de 1 Reis, nós podemos ler, 1 Reis, capítulo 18, então diz: e Elias tomou 12 pedras, versículo 31, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então, este texto aqui, quando fala desse trabalho que Elias fez, ao olhar para a necessidade de restaurar o altar, e quando a gente olha em Esdras, aqui no capítulo 3, quando firmaram o altar sobre as suas bases, é visto que quando se trata de bases, é olhado para um sentido de princípios que teriam que ser observados
para a restauração do altar. E não era diferente também no caso de Elias. Quando o texto bíblico diz que Elias fez um rego ao redor do altar, e o comentarista explica, ou seja, o escritor da palavra bíblica, o copista, expressa que aquele rego ao redor do altar, no versículo 32, fala de segundo a largura de 2 medidas de semente. Estivemos fazendo alguns estudos sobre pesquisas a respeito disto. E, na verdade, até mesmo o escritor Champlin diz que existe uma grande dificuldade para se ter uma explicação completa dentro desta necessidade aqui aplicada por Elias. Mas quando o próprio Champlin aponta para o Levíticos no capítulo 27, versículo 16, que diz: se alguém dedicar ao Senhor parte do campo de sua herança, então a tua avaliação será segundo a medida necessária para o semear. Um gomer pleno de cevada será avaliado por 50 siclos de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação, ficará. Então, é observado que, quando se trata de medidas de semente, falava de um gomer. E o gomer significa um gomer pleno de cevada será avaliada por 50 ciclos de prata. E a palavra gomer significa perfeito, término, completo. E aponta para este princípio do versículo 16, que fala de se alguém dedicar, é dito sobre uma dedicação. E quando se diz, pensando sobre o tamanho deste campo a ser dedicado conforme a natureza da aplicação da semente para o cultivo, se trata de um campo de aproximadamente 700 e poucos metros quadrados. E quando é observado que deveria ser trago 4 cântaros de água a pedido do profeta para ser derramado sobre o novilho que estava cortado sobre suas partes em cima do altar. A pedido do profeta, 4 cântaros de águas deveriam ser derramados. Depois mais 4 cântaros, depois mais 4 cântaros. Isto aponta para 12 cântaros de águas derramados. E ainda olhando para este versículo aqui, e diz:
fazei-o segunda vez, fizeram segunda vez, fazei-o terceira vez, e o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. É bom observar que a parte final do versículo não está comprometida com a primeira parte dos derramamentos de água. Então o texto final diz: e ainda até o rego encheu de água. E quando olhamos para o tamanho que este campo poderia ser e analisar que como um campo que é apresentado por uma medida que não é muito pequena, será alcançado por 12 cântaros de água, de forma que o rego que Elias cavou ao redor fosse transbordado de água. Então é visto que a terra sobre o Monte Carmelo, ali onde estava Elias, havia sido já por um tempo de 3 anos e meio que não chovia, e esta terra estava ressecadíssima, de forma que uma terra, quando muito ressecada, ela tem dificuldade de aceitar a água que é derramada no imediato. Então, esta pode ser a razão pela qual, quando lançaram os cântaros de água sobre o cordeiro, sobre o sacrifício ali, o holocausto, então, quando esta água cai em torna sobre o altar, e ela é então espalhada, de forma que vai para o rego cavado por Elias. Então isso tudo aponta para uma dedicação. Então o serviço do altar exige perfeição, exige que seja feito com um sentido pleno, né, completo. Então, aponta para estes pensamentos onde cada um daqueles que se encontra ou que se encontravam envolvidos no altar apresentasse a Deus algo que fosse melhor de si. Deus estava exigindo aquilo que era perfeito, que era pleno, que era completo. Então, por isso, Elias, ao restaurar o altar, ele envolveu dedicação. Ele envolveu dedicação. É interessante que quando este rego ao redor do altar também faz parte de uma aliança, tem que ser ao redor do altar. Outro fator interessante é que todas as terras de Israel estavam seco, toda a nação estava seco. Mas quando Elias edifica o altar, ele tem um pensamento voltado a dedicar a Deus, a fazer a diferença para Deus. Um outro fator interessante é que, como toda a nação de Israel, na expectativa de Elias, quando ele responde para Deus dizendo: deixaram
os teus concertos, derrubaram os seus altares, mataram seus profetas. Com este pensamento de Elias, é entendido que para Elias toda a nação de Israel estava envolvida com Baal, com Azera. Então, quando Elias molha ao redor do altar, ele está aqui com isto consagrando toda a nação de Israel dentro destes arredores do altar. Porque quando toda a nação está desviada, quando toda a nação está interligada com o culto de Baal e Azera, então Elias, conforme a expectação da sua fé, conforme a palavra diz que ele, ao repreender o rei Acabe, ele disse: por que cocheareis em dois pensamentos? Se Baal é Deus, segue-o, mas se o Senhor é Deus, segue-o. Então, era necessário para Elias criar aqui uma forma básica que tivesse ligação com os princípios da lei. Levíticos 27:16. Então, este pequeno campo ao redor do altar tinha princípios voltados para a lei. Aqui Esdras, quando escrito em Esdras, neste capítulo 3, firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Então, é necessário que compreendamos que bases significa voltar aos princípios. Não podemos fugir das nossas bases. As nossas bases, como diz as Escrituras, a forma doutrinária como aprendemos a palavra de Deus, não só por aprender, mas também viver a prática. Então, isto nos chama a atenção, né? Elias, ao edificar e ao restaurar o altar, ele levava a atenção do povo a voltar para Deus. E vamos seguindo aqui O segundo ponto da nossa lição diz: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Escreveu ainda: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Todas as coisas subsistem por ele, para que em tudo tenha a preeminência. Para vós, os que credes,
é preciosa, a pedra principal da esquina. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo mundo. O primeiro item ainda diz: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Na consumação dos séculos, enviou seu Filho. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Cristo, Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro. Padeceu para levar-nos a Deus. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele. Até chegar à cruz, foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus. Hebreus 9:14. O Espírito Santo quer que pelo despertamento mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflições. O Espírito revela, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. O Espírito Santo ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Lucas 24, 32 a 45. O Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance do brado. Está consumado. João 19, 30. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo. Mateus 27, 51. Mostrando à humanidade um novo e vivo caminho, que havia sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Hebreus 10, 19 a 20. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Por isso temos nele a vitória. Pela fé em Jesus Cristo, podemos vencer o mundo por causa do brado. Está consumado. A justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que creem em Jesus. O Espírito penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz. É uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso de nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Então podemos observar que tem uma forma de apontar verdadeiramente para tudo que Cristo fez. Então, por isto, Deus
exigiu os cuidados da nação de Israel quando se tratava do altar, porque o altar apontava para aquilo que Cristo, na sua vinda, na sua humanização, ele deveria realizar. É observado que desde que os dois irmãos, filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, tiveram um compromisso de adorar a Deus, então já era manifestado o altar. Então as Escrituras apresentam que Abel ofereceu o sacrifício. Existia um altar para que Abel pudesse fazer e realizar o sacrifício a Deus. Nós vamos ver nas histórias no passado de Abraão, Isaque e Jacó, eles tiveram envolvimentos com o altar. Então, quando se trata deste altar aqui sendo restaurado por Elias, e este altar sendo restaurado por Esdras e Neemias, o povo estão voltando do cativeiro. Lá no cenáculo, quando entravam para dentro do átrio, o primeiro a ser visto era um altar, o altar do holocausto, dentro do átrio, ali, antes do primeiro santuário. Né? Então, ao entrar para dentro daquele átrio, o cercado do cenáculo, ali estava na porta já o altar do sacrifício, o grande altar, para que todo o povo de Israel pudesse ter uma visão do altar, porque esse altar era uma das principais sombras que apontavam para a grande obra da redenção que Cristo realizou. Pregar contra o altar, como Elias pregou, derrubaram seus altares. Nós vamos ver que Elias, quando chega a ter esta visão, já fazia uma grande temporada que este altar se encontrava em ruínas. Então nós vamos ver que quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro e tiveram que passar pela dispersão, antes disto acontecer, o que houve? A palavra de Deus diz que Jeroboão, ao receber as 10 tribos, naquela divisão, ele recebe as 10 tribos, e aí a nação de Judá e Benjamim ficam nas proximidades de Jerusalém. E a preocupação de Jeroboão era que, se o povo de Israel, as 10 tribos, continuassem com o costume de ir a Jerusalém adorar e sacrificar lá no altar, era um meio facilitador para que o coração do povo voltasse ao seu rei. Então Jeroboão constrói um altar em Betel e outro altar em Dan. Mas o grande problema é que não era problema construir o altar,
Mas visto que Jeroboão não tinha uma responsabilidade de grandes intimidades com Deus, ele apresentou os bezerros de ouro. Ele apresentou também sacerdotes que não eram da tribo de Levi. E isto fez que Israel se desviasse da presença de Deus. Então Deus começa enviando profetas. No caso aí, o profeta Elias. O profeta Elias, ele, na verdade, profetizou já estando o povo dentro da divisão. Já existia um rei sobre Judá e um rei sobre Israel. No caso aqui, no tempo de Elias, era o rei Acabe. Mas o povo já estava vivendo um período de divisão do reino. E o ministério de Elias foi um ministério para advertir o povo e fazer o povo voltar para Deus e abandonar a idolatria. Mas visto que Elias passa seu tempo, exerce seu ministério e ele é tomado para Deus, a palavra de Deus diz que esse problema com o altar prossegue por um tempo extenso. Chega um tempo que Deus manda um profeta repreender Jeroboão. E aquele Jeroboão, ao ser repreendido por aquele profeta, pelo homem de Deus, a Bíblia diz que quando Jeroboão está sendo repreendido por Deus, por causa das abominações daquele altar, por causa das trevas que estavam acontecendo aos arredores daquele altar, aquele altar que Jeroboão havia nele colocado as intenções de desviar a mente do povo, dizer que o povo foi tirado por aqueles deuses, bezerros de ouro. Então Deus envia profeta para repreender Jeroboão. Mas Jeroboão ele não arrepende, visto que acontece milagres ali. Ele quer rejeitar a palavra do profeta, ele quer prender o profeta, sua mão é ressecada, ele clama, o profeta ora, sua mão é restaurada. E ali existia profeta, a Bíblia diz de um homem chamado profeta velho. Os filhos do profeta velho estavam neste lugar e viu esta encenação toda acontecendo com Jeroboão. Então o texto histórico de 1 Reis, capítulo 13, 1 Reis no capítulo 13, diz que o homem de Deus, fazendo este trabalho ali, apresentando as ruínas que Deus haveria de causar neste altar, o altar deveria rachar como sinal de que Deus estava falando.
as cinzas do altar deveria derramar, e isso aconteceu. E os filhos do profeta velho falam com seu pai tudo o que aconteceu. E aí tem aquele contato, ele vai em busca do homem de Deus para fazê-lo voltar e dormir e comer em sua casa. Ele mente. Então, já era uma provisão de danos espirituais que acontecia. E quando Elias vem aqui orar e restaurar e fazer o povo voltar para Deus, consertando, restaurando o altar, é porque no decorrer da história passada, Deus já não estava mais suportando e ele queria trazer o seu povo de volta para sua presença, tirar o seu povo de debaixo do engano, da idolatria. Então o trabalho de Elias fazia parte desta restauração, porque desde Jeroboão o engano já reinava, né? Mas passa o tempo de Elias e era preciso ainda uma conservação com a santidade, com a presença de Deus. Aí nós vamos ver nos dias do profeta Amós, Amós é enviado a este altar, porque Deus estava vendo que na forma como o seu povo continuava, eles caminhavam de passos largos para o abismo, porque o tempo estava chegando um tempo quando, da mesma forma que Deus havia tratado com as demais nações, dentro da sua justiça, ele deveria também tratar com Israel. E quando Deus estava vendo Israel de passos largos a este declínio, quando o mal do cativeiro, o mal da dispersão estava vindo ao encontro deles, então Deus manda profetas advertir. Aí no capítulo 7 e também o capítulo 9 do livro de Amós, nós vamos ver Amós repreendendo ali os profetas que profetizavam a impiedade. Nós vamos ver ali o profeta Amós declarando uma sentença de morte ao rei Jeroboão II. E é interessante analisar que de Jeroboão I até Jeroboão II, 156 anos apenas, e o trabalho de Elias, o trabalho de outros profetas que viveram em prol de levar o zelo para o altar de Deus, para conscientizar o povo a voltar para Deus e permanecer na presença de Deus. Mas então vemos aí Amós aplicando já uma disciplina final. E depois de Jeroboão vem outros reis ainda. Aí a gente compreende o tamanho da grande misericórdia de Deus. Até que Nabucodonosor e o Império Assírio vem servindo como correção. Por quê? Porque não tiveram zelo com o altar. Então, da mesma forma, a igreja
Hoje a nossa responsabilidade não é diferente. A nossa responsabilidade é a mesma, porque Israel deveria observar, porque o altar e tudo que o rodeava era uma sombra que apontava para Cristo. Cristo veio, humanizou-se e realizou no Calvário todos os princípios que a lei apontava para ele, né? Então ele foi a nossa oferta, a oferta que Deus ofereceu em prol do pecado da humanidade. Mas agora cada um de nós, a palavra de Deus diz, né, que somos templos do Espírito Santo. E dentro deste templo tem um altar. Somos compostos de corpo, alma e espírito. Então o nosso espírito centraliza todos os princípios que tem a vontade de estar com Deus, de adorar a Deus, de andar com Deus. Mas ao mesmo tempo a nossa carne que confronta os desígnios do Espírito, devemos crucificar a nossa carne na cruz de Cristo. Então o nosso sacrifício deve ser constante, como era os sacrifícios da nação de Israel apresentado a Deus no altar. Então, este negócio de hoje o crente é obediente e amanhã ele não vive mais o que viveu hoje, né? Então isso é perigoso. Assim como foi perigoso para a nação de Israel, o crente que vive se relaxando com o pecado, desobedecendo os princípios bíblicos e doutrinários das Escrituras Sagradas, corre o risco de não subir no arrebatamento. A palavra de Deus diz: sede santo, porque eu, Senhor, o vosso Deus, sou santo. Nós temos aqui o terceiro ponto, que fala a nós a respeito destes cuidados com as imitações aqui. Israel imitou, né? Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos, havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humanidade, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então tenhamos